torcedor. Mais um vídeo aqui no canal Entre as Linhas. O vídeo de hoje é referente à primeira rodada da Libertadores, rodada do Grupo E, jogo entre Liverpool do Uruguai e o Corinthians. Fazia um bom tempo que eu não fazia vídeo de jogo do Corinthians aqui no canal. Então seja bem-vindo de volta, nação corintiana, fiel torcida. Vamos resenhar sobre esse jogo aí, que tinha algumas particularidades pelo tempo que o Corinthians ficou sem jogar, pelo tempo que o Corinthians ficou sem atividade. Então gerou muita expectativa, muita dúvida até talvez no torcedor, para ver o que esse tempo sem atividade, o que esse tempo só de treinamento, ainda que com luz amistosos, porém sem transmissão, seja de TV fechada ou aberta, streaming, enfim, ou da própria TV do clube, o que o time evoluiu, o que mudou nesse tempo sem jogo, nesse tempo sem atividade, só treinamento, às vezes só físico, enfim. E pegar um jogo tão cascudo, um jogo tão importante, porque, querendo ou não, era uma estreia de Libertadores, onde o Corinthians ultimamente não vem tão bem, e fora de casa, que já torna um pouco mais complicado, porque tem viagem, tem tempo de voo, aí tem hotel, enfim, sem contar o adversário, que não era o mais difícil, não é o adversário mais difícil, porém apresenta assim dificuldades, o que é normal. Sobre o jogo em si, o que acontece? O Corinthians ele começou mostrando para que veio, e logo aos 2 minutos, numa troca de passes, chega ao gol, porém ele foi anulado. O que daria um respiro para o Corinthians, se esse gol fosse validado, e uma prévia do que seria o jogo dali em diante, porque o Corinthians não se acovardou jogando fora de casa, o Corinthians não apostava só em contra-ataques e não deixou o Liverpool gostar do jogo mesmo estando em casa, sem querer comparar tamanho de clube, história, torcida, enfim. 10 minutos depois, aos 12, o Renato Augusto se lesiona, lesão no joelho, e sai chorando de campo, o que preocupa por tudo que envolve o Renato, não só também pelo histórico do Renato, que já tem lesão no joelho, aí soma a idade que o Renato tem, porque o Renato não é mais um novinho, o Renato não tem mais 20 anos, aí você soma um atleta já veterano, com histórico de lesão no joelho, né? E sem contar o desfalque técnico que o Corinthians teve no jogo e terá aí por tempo indeterminado. Vamos ver o que vai sair dessa lesão aí, já que o Renato joga muita bola e o time do Corinthians até hoje sentiu muito a ausência do Renato nos jogos. Sentiu muito a ausência do Renato nos jogos. Aos 23 minutos, num contra-ataque, o Cabreira arrisca, finaliza e o Cássio faz a defesa. Então o Guarani também, pós contusão do Renato, pós saída do Renato, o Corinthians sentiu o baque, e o Liverpool. O Liverpool se aventurou um pouco no ataque. Falou, nós estamos jogando em casa, 4 do time machucado, do time adversário machucado, e viu o Corinthians sentiu o baque.
foi para cima e teve essa oportunidade com o Cabreira, e o Cássio fez a defesa. Aos 30, o Liverpool teve outra oportunidade numa falta que o Rodrigues bateu muito bem batido, acertando o travessão, carimbando o travessão do Corinthians. Então o Corinthians ainda estava meio cambaleando pela saída do Renato, pela perda do Renato, e o Liverpool teve duas oportunidades num curto período, num curto espaço de tempo ali. O Corinthians ele volta a se acertar, ele tem um momento de respirar e acalmar os ânimos ali, recuperar o jogo para si, aos 39 minutos, quando o Fausto Vera arrisca e consegue um escanteio. Né? Consegue um escanteio e traz de volta, se não um controle total, mas uma tranquilidade para a equipe corintiana que o Corinthians havia deixado escapar pós perda do Renato no jogo. Aos 45, já no final do primeiro tempo, o Corinthians consegue um gol num escanteio cobrado pelo Fagner. O Balbuena desvia de cabeça. O Balbuena, que não era nem cotado para estar nesse jogo, consegue a redenção, faz o seu gol de cabeça e pode ter ali, a partir desse gol, um respiro e quem sabe até uma continuidade no Corinthians pro resto da temporada. Inclusive, torcedor, se você comenta aqui se você renovaria ou não o contrato do Balbuena, independente da atuação e do gol no jogo de hoje. E a gente vai para o intervalo com o Corinthians dominando o início do jogo, sofrendo pós saída e contusão do Renato Augusto, mas no final do jogo, no final do tempo, tendo ali o placar ao seu favor. Antes de voltar para o segundo tempo, eu peço para você deixar seu like, compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, que ajuda muito, e comentar o que achou do primeiro tempo, o que achou do jogo, que ajuda muito o canal, ajuda muito a gente conquistar cada vez mais público, conquistar novos torcedores para chegar para a resenha aqui comigo. Valeu? Voltando para o segundo tempo, o Corinthians volta mais corajoso, mais ofensivo e mais forte. Tanto que consegue um gol logo aos 5 minutos do segundo tempo, quando o Fagner faz um cruzamento, o Roger Guedes bate de primeira e amplia a vantagem do Corinthians logo aos 5 minutos do segundo tempo. Então, todo o sufoco, eu não digo sufoco, mas toda a demora que o Corinthians teve para engrenar no primeiro tempo já foi tranquilizada no segundo, vide um gol logo de cara. E o gol logo de cara, mesmo com a lesão do Renato, mesmo com toda a ausência, mesmo jogando fora de casa, esse gol logo no começo do segundo tempo foi primordial para não deixar o Guarani ameaçar crescer. Ao 19, o Corinthians faz uma bela jogada, uma troca de passes. Sabe aquela coisa de não tá mais comigo? Essa bola chega no Roger Guedes e o Roger faz o 3-0, matando o jogo, isso ali aos 19, 20 minutos, e dando uma tranquilidade para o Corinthians na partida. Depois do terceiro gol, o jogo deu uma acalmada, o jogo deu uma morrida. Porque o Liverpool já não tinha mais o que fazer. Estava perdendo de 3-0 em casa. E o Corinthians não teria motivo algum plausível para se desgastar com o jogo debaixo do braço, com o resultado debaixo do braço, fora de casa ainda. Tendo Copa do Brasil, tendo viagem de volta, aí, tendo que ir para Belém do Pará depois. Então o jogo ficou meio morto, o jogo ficou meio morno. E só voltou a ter um pouco mais de emoção da parte final, dos 35 em diante, quando, por exemplo, o Napoli bate uma falta para a equipe do Liverpool, acertando a trave,
Aos 38, o Yuri faz um pivô, rola pro Roger, que finaliza perto da trave. E perto do fim do jogo, lá, aos 43 minutos, o Paulinho acerta um cruzamento. O Romero sozinho, sem ninguém, sem marcação nenhuma, cabeceia todo torto, todo errado, sem força, sem direção, para fora. E o Corinthians finaliza o jogo aí com esse último lance e tem uma vitória até que tranquila, fora de casa. Coisa que fazia um bom tempo que não acontecia. O Corinthians tem um histórico de jogos nada tranquilos contra adversários consideravelmente mais fracos. Vi de Always Red ano passado, e sem contar Tolima em 2011, entre outros adversários bem mais fracos. Uma coisa é você começar a tropeçar em Boca, em Flamengo, Palmeiras, em times não só maiores de história, porém de elenco também. E o Corinthians tem o histórico de dar uma emoção maior do que devia nessas horas. E no jogo de hoje não foi o que aconteceu. Nessa arrancada de Libertadores não foi o que aconteceu. O Corinthians fez muito bem a lição fora de casa e tem e começa bem essa caminhada de Libertadores aí. É lógico que ainda falta muita coisa para acontecer na competição. Foi só a primeira rodada, ainda tem jogos, ainda tem mais 5 jogos, tem muita coisa para acontecer, a gente não sabe como os grupos vão se desdobrar. Porém, Palmeiras perdeu, Flamengo perdeu, o Atlético perdeu hoje também. Se eu não estou enganado, eu não tenho certeza, que o jogo foi na hora do jogo do Corinthians, então eu não pude acompanhar. Estava assistindo o jogo do Corinthians para poder trazer para vocês. Então não é uma Libertadores. Essa Libertadores já se mostra que não vai ser uma Libertadores tranquila para time brasileiro de andar com o pé nas costas. Porque mesmo que não haja grupos da morte, que não tenha aquela coisa, e mesmo que não faça, e mesmo que a gente esteja falando só de primeira rodada, se esperava uma tranquilidade maior de times brasileiros. E a gente viu Palmeiras e Flamengo perdendo. Flamengo é o último campeão, com um time muito bom, sem nenhum deboche, sem nenhum demérito. Então foi bom para o Corinthians ter começado ganhando, ganhar fora, ganhar com autoridade, não ter passado sufoco, pelo menos na grande parte do jogo. E aí, torcedor? O que achou do jogo? O que espera da Libertadores? Do Corinthians? O que espera do Corinthians nessa Libertadores da América? Tá confiante para um possível bicampeonato? Tá confiante para pelo menos boas apresentações do Corinthians, do Lázaro, nessa competição? Comenta aqui o que achou do jogo, deixa o seu like, compartilha nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no grupo do futebol, no grupo da família, no Instagram, no Facebook, quem usa ainda, que ajuda muito a crescer o canal. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que achou do jogo. Muito obrigado pela companhia no vídeo de hoje. Tamo junto e fiquem com Deus.